Bom dia, boa noite, Shabbat Shalom, Shavua Tov, Mashiach Now. O tema de hoje é sobre máscara. Já podemos tirar a máscara, as máscaras? A resposta é sim. Não só podemos, como devemos. Não estou falando isso em termos técnicos aqui no Brasil, que as capitais estão pensando já liberar a partir de amanhã, segunda-feira, não precisar mais usar as máscaras em lugares privados, fechados, já era liberado para lugares públicos, mas sim no sentido mais amplo do que é a máscara, porque tivemos que ficar em Minas Gerais durante 2 anos usando máscaras de uma forma ampla no mundo inteiro, que era necessário, era recomendado, mas sentido íntimo, como se diz, alapi pnimiut, dentro da parte mais íntima e interior, racídica, mística, do uso da máscara e o que quer dizer a máscara. Tem muitos assuntos ligados à máscara. Primeiro que está muito ligado com essa época que a gente está agora, colocando no contexto, todos vocês já sabem, primeiro começando pelo judaísmo, pela Torá, a gente está no mês de Adar, Parashat Vaikra, começando um novo livro, o livro que é chamado o livro do meio, a essência de toda a Torá, o livro dos Korbanot, dos sacrifícios, o terceiro livro de toda a Torá, dos 5 livros, e nos aproximando de Purim. Adar Sheni em particular, né, é o segundo Adar, que é o Adar onde tem as datas principais do mês, e Purim em particular, porque está ligado com o mês de Nissan, onde tem Pesach, está ligado a gente juntar uma Geulah, uma redenção contra a Geulah, contra a redenção, que seja já agora a definitiva, a terceira redenção que estamos esperando, que é verdadeira, completa e definitiva, eterna, que é a Geulah Shleimah, com a revelação de Mashiach. Então a gente está nessa época judaica. Em relação ao mundo, a gente está saindo justamente nessa época do segundo ano do corona, que tomou conta do mundo de um certo modo, né, pela natureza, fisicamente, materialmente, mas pelo contrário, revelou cada vez mais Hashem, Deus no controle do mundo inteiro, que ficou muito claro isso, como todo mundo está ligado. E justamente nessa época agora também acontece um outro fenômeno negativo, não só geopolítico, como consequências econômicas, mais uma vez, como o corona teve, que foi um fenômeno de saúde e doença, que teve consequências no mundo inteiro, não só econômicas, como sociais, como mentais, e assim por diante. Agora também a guerra, a invasão da Rússia, da Ucrânia, né? Entrou na Ucrânia de forma violenta, agressiva, cruel, e já está se arrastando há mais de 10 dias, e consequências, como a gente falou, mundiais. Não é um fenômeno isolado, não é uma coisa localizada, tem consequências no mundo inteiro, e mais uma vez, Hashem, Deus no controle de tudo, e ele vai acabar essa guerra, se Deus quiser, e vai trazer já a redenção completa para o mundo inteiro. Isso é mais um triste episódio, com certeza, muito triste, que mexe muito com a gente, com todos nós. Ainda mais nosso povo, que tem nas duas frentes, tem pessoas vítimas dos dois lados, e na verdade de todos os lados, porque no mundo inteiro estamos sendo afetados, todos nós, pelo que está acontecendo, e ainda não, né, não tomou todas as proporções. A gente espera que, inclusive agora que já estamos ligados ao mês de Adar, que é um mês ligado a Naforu,
a reviravolta, a mudar, a transformar, né? O que estava de cabeça para baixo vira agora de cabeça para cima, assim por diante, como é descrito o nosso mundo também, é assim, é um mundo de cabeça para baixo em relação ao que acontece lá em cima, e a gente vai desvirar, e como está falado, de virada é mais gostoso, né? Ganhar um jogo de virada é mais gostoso, e a gente justamente vai fazer a virada agora, dessa situação que em princípio parece cada vez mais piorar, se afundar, como as leis da gravidade, que é uma lei universal, natureza nesse mundo, e a gente vai tirar a máscara do mundo e mostrar o verdadeiro eu, a verdadeira essência do mundo, que é Hashem, que é Deus, que está por trás e na frente disso tudo. Cada vez mais evidenciado, porque esse é um dos objetivos, né? Já que nos mundos superiores, não precisa falar de evidência de Hashem, porque Hashem preenche tudo, mesmo com criaturas como os anjos ou as almas, mas é tudo muito claro, muito evidente. A novidade é nesse mundo que a gente está aqui agora, a gente conseguir ver Hashem revelado nesse mundo sem a máscara. Então a gente já tocou num ponto ligado à máscara. Máscara em hebraico está ligado com a palavra maserá. Maserá é uma palavra bastante emblemática, quer dizer muitas coisas, e tudo muito ligado e tem a ver com o mundo que a gente está vendo agora. Maserá está ligado com Purim. Em Purim a gente usa máscara, por vários motivos, embora a gente esteja, né, na época de Purim, que tem que se lembrar, como se diz na própria Megilá, e reviver o que aconteceu. E isso é através de estudando e se perguntando sobre o assunto e lembrando dos milagres. E o milagre está ligado com essa reviravolta, que está ligado com a máscara, e de ver a essência de Hashem escondida na máscara dentro do mundo. É um milagre vestido na natureza, que poderia acontecer de uma forma natural, sem precisar ter uma intervenção direta de Deus. E isso é um milagre maior ainda. Como é explicado, diferentemente de Pesach, que Hashem apareceu de cima para baixo, ou a abertura do Mar Vermelho, ou mesmo Hanukkah, que poucos ganharam de muitos, que é uma coisa mais clara, ostensiva, de que houve um milagre. Em Purim, poderia ser por acaso que Esther era judia e estava no palácio do rei, que por acaso que Mordecai ouviu a trama contra o rei, e ele contou ao rei, e o rei foi salvo. Por acaso o rei acordou e lembrou de quem tinha salvado o rei, e assim por diante. Vários acasos da natureza, como os cientistas chamam, né, de probabilidade, no melhor dos casos, ou acaso como jogar dados. E o próprio Einstein fala que Deus não joga dados, que tudo tem um planejamento e uma razão, uma lógica, mesmo na falta de lógica, a racionalidade do mundo tem, obviamente, um objetivo, um intuito divino. Mas voltando ao nosso assunto, eu entendo, isso é uma visão minha particular, mas eu acho bastante importante a gente notar isso, sabendo que tudo é Be'ashgará Pratit, chamada divina providência, em que nada é por acaso. O mundo, claramente, na realidade, na existência, não usava máscara até 2 anos atrás, muito menos publicamente, muito menos com essa grande maioria de pessoas usando máscara. Durante 2 anos se usou muito máscara. Antes não se usava, por 2 anos se usou, e agora também, não por acaso, está se deixando de usar. O que isso quer dizer? Tanto botar máscara quanto tirar a máscara. O que representa a máscara? Primeiro vamos entrar num assunto mais profundo. Máscara em hebraico, como a gente falou, é maserá, do shoresh massar. Mem, samer, raf, ou raf sofit. Massar quer dizer uma cobertura, algo que encobre, que não deixa ver. É um filtro, que é tanto usado hoje em dia, né? Não só o filtro para proteger, proteção solar, como filtros em sites, como filtros psicológicos, né? A pessoa saber filtrar, como filtro da natureza, filtro
o escudo do sol, e na mística judaica, na Hassidut, na Kabbalah, o filtro, o massar, é uma cortina que tem entre o mundo da divindade pura, chamada Tzilut, e os mundos que vão descendo, que já tem uma criação como Beriá, Yetzirá e Asiá, até chegar ao nosso mundo, ao mundo aqui embaixo, o Olam Hazé. Então, esse filtro, esse massar, essa máscara, essa cortina, essa separação é necessária para filtrar, não deixar passar toda a luz, a clareza que tem no mundo de divindade pura, que é próximo de Hashem, Atzilut, de Etzel, Hashem, para chegar nesse mundo em que Hashem, como pode-se dizer, se oculta, se esconde atrás de uma máscara aqui nesse mundo. Só que Hashem se esconde tão bem, como está, inclusive, eu resumi isso num livro sobre um dos maiores livros, a maior obra-prima do Hassidismo, chamado Hemsher Taf Reish Samervav, conhecido como Samervav, que é o ano 1905, 1906, que o Rebbe Rashab escreveu no Rosh Hashanah, e por 2 anos e meio, o quinto Rebbe de Lubavitch, sobre o Rosh Hashanah, a criação do mundo, e de uma forma Bederech Efshar, como se diz, uma interpretação livre, eu resumo que Hashem, na criação do mundo, se escondeu, querendo que a gente o procurasse por ele. Um jogo de pique-esconde, como se pode dizer. E se escondeu atrás de uma máscara. Acontece que depois de tanto tempo, a gente começou a achar que a máscara era o normal. Como muitas pessoas ainda hoje estão com dificuldade de se desprender da máscara e deixar de usar máscara, como eu vi isso em vários casos próximos, porque se sente um pouco na proteção, se sente confortável e apegado a isso. E passa a ser o normal. Só que a verdade é que o normal do mundo não é com a máscara, o normal do mundo é sem a máscara. Então, por que Hashem, de algum modo, fez com que a gente passasse a usar máscara? Para a gente poder perceber que não é o normal, e quando tirar, a gente vê a essência, vê a revelação, que é sem a máscara. Resumindo em poucas palavras. A gente estava achando, de algum modo, que a natureza e a ordem natural da política, da economia, das pessoas, das ciências, da natureza, era o que mandava no mundo, o que controlava o mundo e que a gente tinha controle. Porque a gente podia determinar as consequências de um ciclo econômico, de uma intervenção na economia, de uma moeda, de um banco central, de uma força política, da eleição, da democracia, da força nuclear, do tamanho, da qualidade, da história de uma empresa, de uma pessoa, como sendo fatores determinantes. Hashem deu uma sacudida e fez todo mundo usar uma máscara para perceber que isso era uma máscara. O mundo estava nessa condição de máscara, em que Hashem está escondido no mundo. E a verdadeira existência, a realidade do mundo não é a natureza, não são os políticos, ciências, esportistas, campeões e as marcas de sucesso de outrora. E agora que o mundo estaria pronto para perceber a verdadeira essência que tem no mundo, então se tira a máscara, agora a gente vai ver a essência do mundo, que não é o que era antigamente. Então por isso que, aprendendo e aplicando, agora que a gente está podendo tirar a máscara, que esse momento é para a gente perceber a verdadeira essência que tem no mundo e como o mundo deve ser, não como quer um estadista, não como quer outras realidades que acontecem no mundo de escuridão, que são testes para a gente poder superar e tirar a máscara e revelar o que está por trás e na frente e a intenção divina em cada coisa.
que é para o bem, que é transformar o que é negativo em positivo. Como eu falei, a palavra massar, maserá, máscara, que está ligada com Purim, que é esse assunto geral do tirar a máscara, é fazer a virada, transformar o que era ruim, oculto, escondido, desafiador, um teste, uma guerra, perdas, mortes, dificuldades, sofrimento, dores, depressão, tudo isso vai virar e vai se transformar no máximo do bom, que é virar de cabeça para baixo, quer dizer, de baixo a cabeça, de um ponto extremo a outro extremo. Não é ficar na média, no normal, no que estava acontecendo antes, que parecia ser bom. Muitas pessoas falam, que bons tempos eram, que a gente podia isso, aquilo, ir para um hotel, ir para o turismo, ir passar tempo, ir para o cinema, ir para um bar, ir encontrar com amigos e festejar e ter carnaval. Não, isso não era o certo, não era o bom, não era a nossa missão, o que a gente tinha que fazer aqui nesse mundo. Por isso que se cobriu novamente, como se fosse uma bug, que foi comparado na época com um dilúvio que tomou conta do mundo inteiro, para que as pessoas se sacudissem, percebessem, não é por aí. Agora que a gente vai sair da arca, que vai tirar a máscara comparando, e para reforçar, a gente não quer, tem um sofrimento muito grande aqui, não preciso nem me estender sobre isso, mas é mais um motivo para a gente poder aprender com o que está acontecendo e realmente se ligar com a essência do mundo que é Hashem, com a revelação de Hashem, e transformar isso para uma coisa boa, definitiva, com Mashiach já. Massar, maserá, máscara, filtro, cortina, separação, também é a palavra justamente para massar a barzel, que é a cortina de ferro, como era usado na época em que estava encoberto uma diferença entre Ucrânia e a Rússia, encoberto pela União Soviética, que é essa cortina de ferro que englobava todos os países da União Soviética, que tinham identidades diferentes, e que era para se preservar essas identidades, como aconteceu a partir de 1990 ou 91, em que se dissolveu a cortina de ferro, e cada um passou a ter a sua identidade, que é o certo, mas para conviver cada um com as suas diferenças, e não novamente tentando unificar. É a união por meio das diferenças, não a união através da força, como era antes, na cortina de ferro, e como está se pretendendo fazer agora através da força. A união por meio de Hashem, todo mundo conhecendo Deus e percebendo a providência divina em cada assunto, o controle divino total em cada assunto geral, e é pessoal para cada um de nós. Mais um ponto também interessante, eu não sei a resposta, não consegui procurar a fundo. Massar também está ligado com Maseret, que é como é chamado os tratados do Talmud, que é uma cobertura, que na verdade é desvendado através do Talmud todos os mistérios do mundo. Então a gente percebe que a ideia da máscara, do massar, da cobertura, do filtro, da cortina de ferro, não é viver dentro da máscara, mas sim desvendar. Não é para viver dentro da cobertura, mas desvendar, que é o Talmud, é o estudo das leis ligadas à Torá e ao mundo, a tudo que acontece e que vai acontecer em todos os lugares, para todas as pessoas, em qualquer situação. Então, mais uma vez, o objetivo da máscara é a gente conseguir desvendar. Desvendar está ligado com venda, que também é uma máscara, que é uma cobertura. Então, o objetivo da venda, não da venda de propriedade ou de objetos, mas da venda de uma cobertura, é a gente descobrir, a gente revelar. Isso é ligado com Purim. E está ligado também a uma sirá do projeto de Duktei Sirot dessa semana, Parashat Vaikra, que volume 17, agora que a gente passou, que mudou o livro, na Sirá Gimel.
São muitos detalhes, é uma sirá bastante envolvida pelo próprio livro, né, que fala de sacrifício, que tem que ter muita interpretação, mas em poucas palavras, um resumo bem rápido, mas ligando com o nosso tema, é o seguinte, é uma questão sobre o Rashi, que explica sobre o korban, o sacrifício de uma ave, e que não fala explicitamente de todos os procedimentos, as regras para qualquer tipo de sacrifício, em que tinha que se aspergir o sangue no Mizbeach. E não aparece isso, e aparece o verbo de espremer o sangue, a palavra nimtzá, e fala assim, de uma forma geral, no Humash. E o Rashi vai explicar o que quer dizer essa palavra nimtzá, que fala venimtzá damo. E aí o Rashi explica que isso está ligado com a linguagem de mitz apaim, um suco, mitz de limtzos, de sugar, de espremer, suco, né? Está ligado, inclusive em italiano é espremuta, que é de espremer, seria como chamar em português de espremida, a fruta, e não suco, que é o resultado, né? É a ação. Inclusive isso tem a ver com a explicação do Rebbe. Em suma, que tá do Mishlei, que no Mishlei está falando sobre que você espreme como espremer a raiva na pessoa.